Boa noite, meus amigos, meus irmãos que acompanham o grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Mais uma vez, nós temos a alegria de estar aqui com vocês para refletirmos sobre mais um tema deste nosso mês de maio. No dia 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família e este é o tema do mês. Hoje, especialmente, nós vamos tratar o tema a importância da mãe na família. E aí nós podemos já ter um leque de pensamentos acerca disso. Mas vamos buscar referências no Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita, para que possamos pensar juntos sobre a importância da mãe na família. Em primeira reflexão, nós vamos ver o que é família, qual o conceito de família, certo? E antes disso, vamos juntos elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga, rogando ao Pai a bênção, a assistência necessária para este estudo, a bênção e a proteção a todos os lares e a todos os irmãos que nos acompanham. Jesus, seja conosco. Família. Se o nosso tema hoje é, lembrando que o dia 15 é o Dia Internacional da Família e o nosso tema hoje é a importância das mães na família. Qual o conceito de família, Ângela? Vamos lembrar, para que não haja nenhuma confusão aqui? Família é o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou laços afetivos, que vivem numa mesma casa, formando uma família, formando um lar. Então, é um conjunto de pessoas ligados, né? Que tem um grau de parentesco ou laços afetivos e que formam um lar. Perante a Constituição brasileira, o conceito família, ele é mais abrangente, pois considera no conceito de família diversas formas de organização baseadas na relação afetiva e na convivência. Então, ela considera diversas formas de organização familiar, baseada na relação afetiva ou na convivência. Não precisa ter a consanguinidade, né? E são diversas as formas das organizações. Nós vemos no tempo moderno, né, nos tempos atuais, diversas formas de estruturas de família. Há muitos anos, há muito tempo, quando falava-se família, imaginava-se um pai, uma mãe, filhos e o parentesco consanguíneo. Hoje em dia nós temos as famílias com 2 pais e filhos, com 2 mães e filhos, com pai, mãe e filhos, e essas são as que nós mais vemos hoje. E são famílias ligadas pelo afeto, como disse, estruturas diferentes da que estávamos um dia acostumados. E o que importa no seio dessa família e nesse lar é o amor e o envolvimento afetivo que nele existe e que há de pertencer à convivência de todos esses seres que convivem no mesmo lugar. No nosso Evangelho de Jesus, né, nós temos uma passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 19, que diz assim: honra teu pai e tua mãe,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós honramos o nosso pai e honramos a nossa mãe e honramos a convivência com esses seres amados, nós temos toda a chance de ver com mais clareza a fraternidade fora do nosso lar. Nós vamos ter no nosso próximo aquele afeto, mesmo que não pertencendo à nossa família, porque sim, nós sabemos, a família consanguínea, nós sabemos que o lar, que onde está nosso pai, nossa mãe e nossa família consanguínea, é uma espécie de laboratório. É ali, segundo Jesus, que nós somos preparados à verdadeira fraternidade fora desse lar. É ali que nós aprendemos, que nós usufruímos de exemplos de convivência, às vezes mais tranquilas, às vezes mais desafiadoras. E é ali, entre seres que se amam e algumas vezes seres que não são tão afins assim, é que nós aprendemos a lidar, a cuidar, a tratar, a amar quem está fora deste lar. É ali que nós aprendemos o sentido de fraternidade. Agora, Ângela, você me falou que nós estamos hoje falando da importância da mãe na família. Mãe, sim. E as famílias que têm dois pais? Que hoje em dia nós também temos visto. Que têm seus filhos que chegam através do coração, filhos adotivos, famílias que são formadas por laços literalmente afetivos, pelos laços do amor. O que importa nessas estruturas familiares é que elas cumpram o papel do amar e do amor. O papel de ensinar valores éticos, morais, intelectuais, de conduzir essas crianças, jovens, adolescentes ao progresso. Porque sim, nós todos estamos aqui, somos espíritos criados por Deus e estamos aqui hoje, nessa existência presente, em mais uma oportunidade de evolução, de aprendizado, de crescimento do nosso espírito. Então, onde há amor, há uma família. Onde há pessoas que convivem fazendo o possível para entenderem, para se respeitarem, compreenderem e se ajudarem ao conceito de família. Uma vez eu estava vendo um filme e ele trouxe a seguinte frase: o lar não é uma casa, não é um lugar, o lar é um sentimento. Então, mais uma evidência de que as diferentes estruturas de família é que nos dão a oportunidade de ter uma base mais sólida, estruturada, onde nós temos aquela confiança e temos sempre a vontade de sair para crescer, aprender, e também sabemos que temos sempre para onde voltar, porque temos ali a nossa base, as nossas raízes. Vamos lembrar que no ano de 2023, 2024 e agora 2025, nós tivemos a oportunidade de falar no mês de maio a respeito das mães. Eu considerei importante lembrar que no ano de 2023 nós falamos sobre as mães como co-criadoras de Deus. Nós entendemos naquele momento que as mães, entendemos aqui juntos, que as mães como co-criadoras de Deus,
nós lembramos que e entendemos que as mães são a única porta de entrada de nós, espíritos, ao plano físico. Se temos Deus e se Deus é o nosso Pai, nós temos nas mães essas co-criadoras de Deus, porque são as mães que têm o poder de trazer ao mundo físico os espíritos que precisam, que querem e que desejam evoluir. No ano de 2024, nós falamos de mães de filhos rebeldes. Lembramos que a maternidade é compromisso. Lembramos que a maternidade é dever. Lembramos que a maternidade, que existe um segredo entre a mulher e Deus. Lembramos que é dever, que é lei. E lembramos, naquela oportunidade, sobre honrar nosso pai e nossa mãe, porque é por eles, através deles, que nós conseguimos estar aqui no plano físico, nessa escola bendita que se chama Terra. Quando nós falamos nisso, nós devemos lembrar que nós devemos aproveitar a oportunidade desta reencarnação presente. Lembrar que tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos é de nossa responsabilidade e que fica gravado em nós e que quanto mais nós buscamos evoluir, ter pensamentos nobres, valores com moral, com ética, com virtudes, com valores, mais nós adiantamos o nosso progresso. As mães e sua importância. Vamos lembrar aqui, eu acho que todos nós já vimos e já conhecemos lares em que famílias têm, por exemplo, filhos considerados, eu vou dizer entre aspas, normais, com saúde plena e perfeita para o desenvolvimento. Vamos encontrar lares onde mães têm filhos com síndromes, que recebem filhos com síndrome de Down, com autismo e outras síndromes. Vamos encontrar lares onde mães recebem seus filhos com alguma necessidade especial, seja ela visíveis ou não. Nesses casos, onde as mães recebem os filhos com necessidades especiais, nós observamos em que todas elas têm uma dedicação além do normal, além do que deve se esperar de uma mãe, que já é um amor puro, um amor verdadeiro, digamos que um amor genuíno, o maior de todos os amores. E quando nós conhecemos algumas histórias, outro dia, por exemplo, nós vimos um exemplo de que um pai, quando soube que o filho iria nascer com deficiência e que talvez não vivesse após o nascimento, o pai foi a favor de um aborto. A mãe, sabendo de sua responsabilidade com aquele espírito, disse: nós vamos até onde Deus achar que deve. Vamos até onde necessário for. É meu filho e dele eu não desistirei. Neste caso específico, o pai resolveu abandonar essa mãe. E essa mãe, reunindo todas as forças e tendo nela aquela certeza de que Deus não a abandonaria, ela foi até o momento necessário com aquela gravidez. O bebê, após nascer, sim, ele desencarnou, mas ela sabia de sua responsabilidade e que deveria tê-lo e acompanhá-lo e dar amor até o momento necessário e além. Porque uma mãe de um filho
2, 3 filhos, tendo um que desencarnara, ela, sim, ela é mãe de 3 filhos. Ela não é mãe de 2 que está encarnado. Ela é mãe dos 3. O amor é dos 3. O amor genuíno. E nós vemos essas mães de filhos com portadores de necessidades, como portadores de necessidades muitas vezes especiais. Nós vimos muitas vezes essas mães dizerem: este meu filho é um presente de Deus. Este meu filho, ele não me dá trabalho. Este meu filho, onde todos enxergam um trabalho, a mãe diz: eu aprendo todos os dias com este meu filho. E isso é uma verdade, é uma grande verdade. Nós podemos ver nas obras, na literatura espírita, em quase todas as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, programações de tutores, de numes tutelares, fazendo a programação para espíritos que devem voltar ou que querem voltar à Terra para aprender, para reparar, para se redimir. E ali são feitas reuniões, programações com as mães que vão recebê-los. Então essas mães, elas já vêm preparadas, já vêm aceitando o desafio e essa missão de amor. Porque sim, ser mãe e ser pai é uma missão. Nós vamos também encontrar isto em O Livro dos Espíritos. Não é o caso agora desenvolver essa parte, mas sim, ser pai, eu repito, e ser mãe é uma missão. Vamos ver em Provérbios 29:17, dizendo o seguinte: corrige o teu filho e te dará descanso. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. É uma missão. Porque quando espíritos vêm para ser pais e ser mães, e principalmente receber espíritos desafiadores, e nós que hoje vivemos num mundo de muitas vezes excessos, estamos sempre buscando ali o equilíbrio daquela educação tradicional, aquela educação rígida, onde não se ouvia, não se conversava, com essa muitas vezes liberal. Nós já entendemos que nós devemos encontrar o equilíbrio nessa educação. Até os 3 anos, até os 7 anos, os pais e as mães têm a total responsabilidade na formação e no que aquele espírito vai receber e vai aprender e como conduzir a vida daquela criança. Depois de determinada idade, vai se aflorando as lembranças e o modo de ser de existências passadas. E se a base foi feita e bem feita, a tendência é que essas lembranças sejam amenizadas e que essa nova formação, que tem o destino ser hoje melhor que ontem e se desenvolver melhores que ontem, é ela quem vai ali liderar a vida daquela pessoa. Os valores ensinados, o estímulo, os estímulos, ao aprendizado, ao desenvolvimento, às leituras e o exemplo de tudo isso, de valores, de verdade, de virtudes, múltiplas virtudes que nós conhecemos, as crianças vão enxergar principalmente na mãe e no pai. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala que o pai é o externo, e a mãe é o interno. E vamos entender que a mãe, ela está num grau de ligação com o divino
Não quer dizer que os homens também não estejam, os pais, mas as mães nós podemos ver, observar, muitas vezes em nossas casas, em nossos lares, em nossa família. Quem nos conduz para a vida, para o mundo, para aprender a ser forte, resilientes, e aquele que nos ensina sobre Deus, sobre religião, sobre os passos, sobre andar não só amando o nosso próximo, mas respeitando o nosso próximo, fazendo valer a lei da justiça, do amor e da caridade. Livro dos Espíritos, questão 821, livro 3, capítulo 9, em Lei de Igualdade. Nós vamos encontrar a seguinte pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade. Kardec pergunta o seguinte: as funções que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Os espíritos respondem: sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Quem está ali sendo a porta? Quem ensina, quem alimenta esse novo serzinho que chega aqui? Quem ensina a engatinhar, a andar, as primeiras palavras? Quem ensina todos os sabores, todos os gostos? Quem ensina a fala? Na maioria das vezes, quem está mais próxima é a mãe. E vamos lembrar que já estudamos antes, mães co-criadoras de Deus. O amor incondicional. Quantas vezes ouvimos isso, principalmente nessa ocasião que antecede o Dia das Mães? O amor incondicional, o amor genuíno. Chico Xavier dizia que as mães não são coadjuvantes, né? Elas são pilares espirituais de resgate. Mesmo depois de desencarnar, elas se tornam protetoras invisíveis. E isso também nós vamos acompanhar nas obras, na literatura espírita. E eu citei há pouco em tantos livros que temos, né? Principalmente ali, eu quero lembrar a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que trata e que traz a história de tantas mães que intercedem pelos seus filhos. Elas já estando no plano espiritual, em níveis elevados, elas vêm, ajudam, pedem, oram. Ficam ali, como Chico Xavier dizia, que mães são anjos. E são anjos temporariamente na carne. Representam a expressão mais pura do amor de Deus na terra. Quando as mães, e nós agora falamos da maioria, porque temos uma minoria que muitas vezes não tem ainda a percepção dessa responsabilidade, daquelas que nós também já vimos, né, muito na nossa realidade, que não tem tanta, digamos, tanto amor, tanta dedicação, eu quero dizer, à maternidade. Sim, nós também já vimos e já acompanhamos histórias assim, mas as mães, os pais que veem sua missão cumprida com consciência, transforma não só as mães, os seus espíritos, mas as mães que cumprem com consciência essa responsabilidade, transformam a si mesmas, transformam os seus filhos e transformam uma humanidade inteira. Então a responsabilidade das mães não é pequena, é uma missão divina, queremos lembrar. Caminhando aqui para o final da nossa reflexão, nós temos também no capítulo 4, no livro 2, Pluralidade das Existências, Semelhanças Físicas e Morais, uma questão que nos chama muita atenção. Questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa?
Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho. O mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. Então, todos nós, espíritos, nós não fomos sempre como somos hoje. Todos nós precisamos um dia, em determinados momentos de nossa existência, de mais atenção, de mais dedicação, de mais carinho, de mais paciência, de mais tolerância. E é isso que, quando nós vemos assim, pais e mães virtuosas, um filho desafiador, muitas vezes os pais pediram para receber esse espírito. Muitas vezes o que foi dito aqui, esse espírito pediu para ter pais bons, virtuosos, para que pudesse entender e receber bons ensinamentos, bons exemplos. Nós vamos lembrando, né? Quando nós falamos de mãe, a importância da mãe na família, vamos lembrando de Maria. Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Aquela menina que soube que esperaria o Filho de Deus, que protegeu, que cuidou, que alimentou, que ensinou e que conduziu os primeiros até o último passo de Jesus aqui na terra. Era ela quem estava ali do lado dele. Não tiramos o mérito, é óbvio, de José, seu pai aqui, físico, de Nazaré, que é o espelho e o exemplo. E lembremos também Maria Madalena, que não teve filhos, mas que recebeu uma mensagem do próprio Jesus, que ela foi mãe, que cuidou e amou o próximo como ninguém. Então que ela era também mãe pelo coração, mãe pelo amor. Tanto que a mensagem a Maria de Madalena de Jesus, conta-nos Humberto de Campos, quando ela estava para desencarnar, Jesus disse a ela: venha Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, amemo-nos uns aos outros, honremos nosso pai e nossa mãe e também honremos os nossos filhos. Estamos todos juntos aqui para uma jornada de crescimento, de evolução. Então, demos valor hoje a quem está do nosso lado, a quem esteve e a quem estará no lugar de mãe, de filho, de filha, de pai. Amemo-nos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.